Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, agradecemos por podermos estar na Tua presença, podermos lembrar das verdades da Tua palavra, que apontam para quem o Senhor é de verdade, aquilo que o Senhor nos revelou sobre o Senhor mesmo, também sobre as nossas vidas. A partir da sua luz, nós vemos a luz, nós enxergamos a realidade, enxergamos a nós mesmos, enxergamos as pessoas conforme o Senhor as vê, conforme as suas necessidades. Pedimos que o Senhor use esse tempo para a glória do Teu nome, trabalhando em nosso coração, nos convencendo pela Tua palavra, da nossa necessidade sempre constante de mudança, de crescimento, de vermos em Jesus a pessoa que nós devemos, queremos ser. Que Ele seja exaltado, que a gente possa continuar cultuando o Senhor e eliminando a adoração a nós mesmos, que é tão comum na nossa vida, Pai. Pedimos em nome dEle, amém. Nós temos visto já nessa série de mensagens de compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus. Está um eco aí, microfonia, não sei. Já vimos na primeira mensagem essas duas perguntas, né? Jesus Cristo, você o conhece? E a partir disso você se conhece? Nós vimos na segunda mensagem que o Evangelho de Lucas nos encoraja a dar importância a Jesus, é nesse Evangelho que está sendo baseado essa série. Importância a Jesus a fim de termos certeza de vivermos corretamente pelo fato de segui-lo fielmente. E, semana passada, nós vimos, junto com a ceia, que Jesus, sendo Deus, venceu o pecado. Nós vimos sobre a tentação, como o Senhor Jesus enfrentou a tentação, venceu. E por isso, quando o seguimos, aprendemos a vencer o pecado também. Hoje, queremos ver que Jesus cura a nossa incredulidade, à medida em que deixamos de nos admirar por admirá-lo e obedecê-lo. Lembra que Jesus foi levado o tempo todo. O Evangelho de Lucas destaca que tudo que Jesus fazia, para onde ele ia, sempre levado pelo Espírito Santo, sempre conduzido dentro da vontade de Deus, foi levado para ser tentado e venceu a tentação. É interessante, vamos ver uma sequência importante, né? A partir do verso 14 do capítulo 4. Então Jesus, também no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Tem uma ferramenta muito importante no estudo da Bíblia, que se chama harmonia dos evangelhos, que significa o seguinte: o trabalho de certos estudiosos, que eles organizaram cronologicamente a vida do Senhor Jesus, como ela aconteceu cronologicamente nos evangelhos. Isso se chama harmonia dos evangelhos, vai mostrando como que uma passagem vem depois da outra, porque se você lê os evangelhos, a impressão nossa é que tudo foi uma sequência, e não foi bem assim. Então Jesus, em Lucas 4,14, né, depois de regressar ali da tentação, foi para Galiléia, e nesse meio tempo, Jesus viaja da Judéia para Galiléia. Esses trechos vai estar lá em João, não precisa se preocupar com isso, né? Mandarei a folha. Jesus viaja da Judéia para Galiléia, ali de João 4, de 1 a 4. Nessa viagem ele passa por Samaria, e o evangelho é anunciado à mulher samaritana e a seu povo. Lembra, um povo também rejeitado pelos judeus, e o povo também que rejeitava os judeus por um culto particular a Deus, que também Deus não queria aquilo. E foi em Samaria, não foi dentro do seu povo, da Galiléia, da Judéia, não foi dentro do seu próprio povo inicialmente, mas foi em Samaria a primeira vez que Jesus foi ouvido sem oposição, e eles creram nele como uma cidade. Depois de 2 dias ele retorna a Galiléia, está lá em João 4 também.
justamente para pregar ao seu próprio povo, que já havia testemunhado o quê? O milagre de Caná, né, transformação da água em vinho, e mesmo assim se mostraram endurecidos. E a Bíblia fala em João 2,11 que somente seus discípulos, depois de ver aquilo que Jesus falou, os únicos que creram nele foram os seus discípulos ali, que estavam no comecinho com ele. Nessa mesma cidade, onde Jesus transformou água em vinho, Jesus curou o filho de um oficial que estava à beira da morte. Jesus fez isso simplesmente ordenando à distância que o filho fosse curado, e aquele pai estava longe da sua casa, crendo no que Jesus falou, se dirigiu à sua casa para comprovar aquilo, e percebeu que foi exatamente no momento, na hora precisa em que Jesus falou, pode ir que teu filho está curado, que a doença deixou o rapaz. E esse oficial e sua família creram em Jesus. Ele estava distante do seu filho. Na hora que Jesus falou, conversou com esse pai, seu filho pode ir em paz, seu filho está curado? Quando ele chegou na casa dele, percebeu que foi exatamente aquele momento que a febre tinha deixado o rapaz e ele tinha sido curado. Agora, mesmo prestes a curar o rapaz, Jesus confrontou a incredulidade do povo que estava ali, ouvindo Jesus conversar com aquele homem, aquele oficial, só disposto a crer nele como Messias, enquanto estivessem vendo sinais constantemente. Então, o que o povo queria? O povo queria espetáculo. O povo queria sinais após sinais, milagres. Ficou bom, né? Ficou gostoso ficar vendo Jesus fazendo as coisas, e eles estavam ali para isso. Enquanto Jesus fazia as coisas, havia uma disposição de ficar ouvindo e vendo Jesus falar e fazer as coisas. E Jesus estava confrontando as pessoas a respeito disso. Isso revelou, na verdade, uma atitude de profunda descrença. E o que Jesus continuou fazendo foi continuar pregando nas sinagogas, anunciando o evangelho como ele havia dito que faria. Dentro dessa questão da incredulidade, a gente tem que entender que o preconceito, né, ele está no coração de cada um de nós. Vai ver que é isso que aconteceu ali no meio do seu povo. Ele é reforçado pela ignorância bíblica, que reforça a incredulidade, uma coisa puxa a outra. Então, Lucas 4, de 15 a 30, que agora sim é a sequência, depois desses acontecimentos aí, Lucas descreve o seguinte: e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lembra, Jesus já tinha 30 anos de idade, tinha passado pela aceitação cultural ali, para poder fazer isso. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. E o que estava escrito em Isaías? Né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E se você for reparar lá em Isaías, onde está esse trecho, há uma parte que Jesus omite, que é justamente a parte do juízo vindouro, que não fazia parte desse momento do seu ministério. Tendo fechado o livro, no versículo 20, devolveu ao assistente, sentou-se, né? E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Diferente do nosso tempo agora, eu estou aqui ensinando em pé, mas naquele momento, naquele tempo, na cultura de Jesus, você lia a palavra de Deus em pé e se assentava para ensinar como forma de reverência a Deus. Não estou falando que a gente tem que fazer isso hoje, ok? Se a gente tiver o conceito de reverência na nossa mente, que estamos aqui diante de Deus, é suficiente. Cada cultura tem uma forma de demonstrar isso, ok? Então Jesus assentou-se e começou a dizer-lhes, versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam, olha que interessante, né? Eles se maravilhavam,
já tinham presenciado milagres do Senhor Jesus, já tinham visto uma série de coisas que comprovavam que ele não era um ser humano qualquer, nem igual a ninguém. Ouviam as suas palavras e se maravilhavam. Conforme ele ensinava na sinagoga, nós já vimos, as pessoas o glorificavam. Não tem ensino como esse que a gente ouviu até hoje. Mas qual é a atitude? Se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Aí Jesus, o que Jesus percebeu e que nós devemos perceber também? Que não importava o que o Senhor Jesus fazia ou falava, como ele vivia, eles tinham assentado no coração o seu próprio preconceito. Ok? Por isso que Jesus responde no versículo 23, disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E Jesus já havia feito em Caná da Galileia. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, de outro povo. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se arrependeram. Sim? Não. Se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para, de lá, o precipitarem abaixo. Queria empurrar Jesus do precipício. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Percebe? Jesus vivia mostrando sinais e milagres que comprovavam que ele é Deus. As pessoas se maravilhavam daquilo. Nossa, que coisa espetacular. Jesus, respeitando a cultura do seu povo, vivia pregando a verdade em tudo que ele falava, que comprovavam que ele é Deus. Não só pelo que ele falava, mas seus sinais autenticavam. Jesus frequentemente usou esse tipo de argumento. Jesus falava assim, vocês não estão crendo na minha palavra? Olha o que eu faço, olha o que só eu consigo fazer, que é Deus que é capaz de fazer essas coisas. Então eles sabiam e viam, testemunhavam isso. E ficavam impressionados, a Bíblia fala. Jesus afirmou sob pena de morte, percebe? Se suas afirmações não fossem verdadeiras, o que acontecia com o judeu se ele falava, a palavra do Senhor disse tal coisa, eu sou o profeta tatatá, e não fosse, o que acontecia? Pedra, e era apedrejado. Ele afirmou sob pena, sob risco da sua própria vida, que ele era o Messias. Hoje o Messias está aqui entre vocês. Hoje a Escritura, que o Deus que devia ver esse mundo, ela está sendo cumprida hoje. Eu escolhi esse texto para mostrar, Jesus falou lá em Isaías, para mostrar que eu estou aqui entre vocês. O povo reconhecia que Jesus vivia, falava e operava sinais que só Deus pode fazer. Mas o povo, Jesus falou aqui nesse trecho, tinha que ser confrontado novamente com a verdade de que eles não queriam crer, não queriam aceitar que Ele é Deus, que Ele estava ali para curá-los, para anunciar a salvação, para libertá-los dos seus pecados, o texto fala, para inaugurar o reino tão esperado por eles, mas do jeito de Deus, não como manobra política meramente humana, que isso aí, o Teopério tem explicado aqui em Apocalipse, isso aí é a estratégia do diabo. Deus não precisa de nada disso aí. Ele que levanta e coloca para baixo. Eles eram exatamente iguais, Jesus falou, aqueles antepassados, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, que estavam numa tremenda necessidade de tudo, que estavam afundados nos seus pecados, que estavam cegos, que a nação estava sucumbindo no pecado,
na idolatria. E quando Deus levantou homens, seus profetas, para anunciar o caminho do arrependimento, o caminho da mudança, o povo não creu. Pensa quantos milagres Elias fez, Eliseu. Foram as épocas, tirando a do Senhor Jesus e de Moisés, de maior milagre na história da humanidade. Percebe, não é isso que toca o coração de pecador nenhum. Não é ver coisas, não é assistir espetáculo, não é ver aquelas coisas que, nossa, agora aqueceu meu coração. Eles eram exatamente iguais aos antepassados que deixaram de experimentar a ação de Deus nas suas vidas, aquilo que Deus falou que eles precisavam mais, não aquilo que eles achavam que precisavam mais. Porque eles achavam que deviam seguir os próprios ídolos naquela época de Elias e Eliseu. Deus falou, vocês precisam se arrepender para a nação ser curada por mim. E eles deixaram de experimentar a ação de Deus por menosprezarem os representantes humanos que Deus enviou para ajudá-los. Não queriam ouvir a mensagem, não queriam o mensageiro, não queriam nada. E a vida deles estava uma tremenda de uma porcaria. Mas eles achavam que ainda Baal, outras coisas, eles iam dar um jeito. E Deus abençoou justamente aqueles que creram na palavra que esses representantes anunciavam. E a maioria do povo ficou ali na mesma, a ver navios. Não somente rejeitaram a mensagem, percebe Jesus, o trecho mostra aqui que eles rejeitaram a pessoa, se iraram contra Jesus. Pensa pessoal, a gente não pode esquecer isso aí. Jesus nunca fez nem pensou em fazer nenhum mal. Sempre fazendo o melhor, sempre fazendo o bem, sempre promovendo somente a vontade de Deus, sempre mostrando que Ele é o próprio Deus vivendo ali no meio dos pecadores. Mas se iraram contra Ele a ponto de o expulsar e tentarem matá-lo, empurrando de um precipício. Mas Jesus, sendo Deus, não permitiu que sua morte fosse daquela forma, porque Ele tinha total controle em cumprir o plano de sacrificar na cruz pelos pecadores, inclusive aquelas pessoas ali. Jesus foi rejeitado como Messias por causa das ideias pré-concebidas na mente das pessoas. Mas esse aí não é o filho de José? Mas esse aí não é um cara comum que a gente conhece, o pai e a mãe dele? Foi rejeitado por causa do preconceito. Preconceito está em avaliar as evidências a partir da nossa visão pessoal, e não daquilo que Deus afirma na palavra dele. Preconceito é uma espécie de cegueira, que impede de enxergarmos a realidade, porque usa certos critérios pessoais e preferências para avaliar o exterior, mas esse não tem cara de Messias. A família dele não é importante, não veio do sumo sacerdote, não veio dali. E ao avaliar o exterior e ficar contente, satisfeito com o seu próprio critério, você deixa de enxergar o que está acontecendo, deixa de enxergar o interior, inclusive. Porque Jesus fala no 21, 22, né? Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eles queriam que tivesse acontecendo aquilo, mas não conseguiam enxergar. Porque na cabeça deles, Jesus não podia, não se encaixava no estereótipo de ser o Messias. Ele não era o Messias que eles queriam. Ele não era o Messias que era aceito de acordo com os critérios pessoais de cada um. Mesmo essas pessoas vendo o tempo todo que Jesus era, mostrava evidências, se maravilhavam com tudo que Jesus falava ou fazia. Mas os seus conceitos eram mais fortes, né? Então, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras, mas mesmo assim perguntaram, não é esse o filho de José? Não é seu filho do Zé? Ali não vai sair coisa boa não. Ali, com certeza não deve ser. A gente já tem nossa própria concepção. Quando há rejeição, quando existe rejeição,
exterior, por causa do preconceito, a partir do nosso critério, impedimos a nós mesmos de avaliarmos as evidências e o interior daquele que está falando para nós. E assim a gente impede a nós mesmos de crer e sermos abençoados por Deus. Jesus estava confrontando o povo exatamente com isso. Vocês estão querendo continuar vivendo na miséria das suas vidas, dos seus pecados, porque vocês não estão abertos a enxergar quem eu sou e o que eu estou fazendo a respeito, a favor de vocês. Ao examinar as Escrituras, se eles tivessem examinado as Escrituras, eles iriam perceber que Jesus, desde a sua concepção, como está lá em Isaías 9, 1-7, desde a sua concepção, desde as suas palavras, as suas obras, era o único que apresentava as credenciais do rei Messias, de Deus, que veio na forma humana para visitar e salvar o seu povo. Tivesse olhado para o Antigo Testamento, tivesse consultado o que Deus deixou escrito, estaria resolvido. Mas não fizeram isso. O que eles faziam é se reunir, e eles gostavam de assistir Jesus fazendo coisas muito boas, muito espetaculares, mas não para crer nele. Era satisfatório, né? A gente gosta disso, espetáculo. O preconceito e a incredulidade são curados pelo conhecimento do Jesus segundo as Escrituras. Não é do Jesus da cabeça pessoal de cada um, dos critérios, nem do cristianismo de cada um. Jesus está confrontando justamente que não pode ser assim, não vai ser assim. Aí, depois dessa passagem, na verdade, a harmonia dos evangelhos pula lá para Lucas 5, de 1-11. E aconteceu, aqui é diferente, aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, né, de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundar os 2 barcos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Não parece estranho, irmãos, que estes pecadores, após terem tido a fantástica experiência de uma pescaria tão bem sucedida, que eles nem pensavam que ia acontecer, né? Tinham trabalhado, cansado de tentar a noite inteira e não apanharam nenhum peixe. Simplesmente sob a palavra de Jesus, colocaram o seu questionamento, sua dúvida, mas a partir do momento, falou assim, bom, foi o Senhor quem falou, percebe? Não teve uma comissão, não teve uma reunião, falou, será que a gente vai fazer? Não teve nada disso. A partir do momento que Pedro percebeu assim, peraí, é o Senhor que está falando, é a palavra de Deus. O que ele fez? Ele obedeceu, olha que simples, ele ouviu o que Deus falou para ele, e ele fez imediatamente. E ele tinha esse questionamento, como nós também temos, não é?
Mas não teve aí nada ao intervalo, uma coisa, um outro ponto, né? Uma coisa a ser, peraí, deixa eu ver, veja bem, não teve nada disso. E Jesus também não insistiu, você percebeu? Falou uma vez só. Uma vez. Lança a rede lá. E não falou o que ia acontecer, só falou, lança a rede lá. Não parece estranho que esses pecadores, né? Depois de verem essa pescaria tão bem sucedida, quase afundar os barcos, ficaram bem animados, depois de ter trabalhado a noite inteira e não ter pescado nada. Ao invés de tentarem convencer Jesus a continuar lhes abençoando, para que continuassem como pescadores, bem-sucedidos, eles abandonassem sua profissão. Não pediram para Jesus, então Jesus não falou o seguinte, essa pesca foi tão boa, o sinal foi tão espetacular, que eu quero que o Senhor continue nos abençoando como pescadores. Não foi isso que eles falaram, não é? Eles não pediram isso para Jesus. Aquilo que eles se sentiam mais seguros, a sua profissão, de onde dependia todo o seu sustento para cuidar deles e das suas famílias. É impressionante como eles não ficaram impressionados com aquilo que Jesus havia feito, que podia ser feito muitas vezes se Jesus quisesse. Então, se a gente compreendeu que esses primeiros discípulos, seus seguidores, enxergaram em Jesus, a gente vai saber também como segui-lo. Vamos ter um compromisso capaz de transformar toda a nossa vida, assim como aconteceu a esses discípulos. Nos trechos de Lucas, no capítulo 4 ainda, a gente vai responder essas coisas, tá bom? Essa admiração diferente dos discípulos da pescaria ali. Isso só pode ser entendido dentro desse contexto, como eu falei, essa sequência dos evangelhos. Jesus havia feito também uma expulsão de demônios de uma pessoa ali, de um homem que estava na sinagoga, em Lucas 4, 31 a 35, e a admiração dos demônios ali, que falavam, Jesus, você é o Filho de Deus, não venha nos importunar, deixa a gente em paz, que sabiam que Jesus era, assim como Satanás, lembra a semana passada? Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, eu sei que o Senhor é Deus, deixa a gente quieto. Essa admiração dos demônios não os fez obedecer a Jesus, pelo desejo de obedecer, por verem virtude em obedecê-lo, mas eles foram forçados a submeterem a autoridade superior de Jesus sobre eles. Eles não estavam admirados com Jesus para querer fazer a sua vontade, mas eles eram obrigados a fazer, porque ele é autoridade sobre eles. A admiração dos que ouviram e viram aquilo que aconteceu também, seu ensino inclusive, e viram sobre a sua autoridade sobre os demônios, também não os fez crer e obedecer a sua palavra. Eles começaram a discutir teologia. Eles falaram, peraí, mas quem será esse aqui que assim, até os demônios, como é que pode? Eles começaram a discutir a bibliologia, a palavra que ele estava falando, se era de um jeito ou de outro, você vai ver no trecho ali, e angiologia, nossa, mas os demônios submetem, discutiram teologia ali. E não fizeram esse pessoal crer no Senhor Jesus, vendo o que aconteceu. Outra passagem, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia, em todas as cidades ali da região. E ao fazer isso, a admiração das multidões também não os fez obedecerem a Jesus, seguindo como seu mestre, como seu salvador. Só os faz querer um Jesus minúsculo, que satisfaça as suas necessidades. É o tempo todo, Lucas está mostrando o tempo todo no seu evangelho que é isso que o povo quer. Que é um Jesus, que seja o Jesus que eu imagino, que eu desejo, que eu quero para mim, para fazer o que eu quero da minha vida.
Lucas está reforçando isso para mostrar como a rejeição da nação ao Messias não tinha nenhum tipo de desculpa, porque Jesus satisfez todo tipo de expectativa possível no coração do ser humano, e mesmo assim o coração é duro. A admiração dessas multidões não fez crerem no Senhor, mas queriam Jesus que satisfaça suas necessidades, e outras tantas que eles mesmos determinam para si como sendo as suas maiores necessidades. Eu quero que faça isso, eu quero que a minha vida seja assim, eu quero que você me abençoe nisso aqui, e Jesus tem que ficar, o Jesus que eles imaginam, não o que está na Bíblia, tem que ficar correndo atrás o tempo todo, mimando essas pessoas, como se esse Jesus fosse o melhor para elas, que é o Jesus do preconceito, Jesus da visão preconcebida, Eu quero um Jesus que me faça ser o Deus da minha própria vida. O Senhor pode me ajudar? Pode me abençoar? Quero um Jesus que cure suas doenças, que os faça prosperar financeiramente, que os livre de qualquer problema ou preocupação. Você pode ver lá em Lucas 4, 42 a 44, que é isso que eles querem, que a gente acabou de ler aqui. Por quê? Porque não há interesse em viver para Jesus, conhecer Jesus. Não há uma visão de que Jesus é o que eu preciso. Vivem para si mesmos, não se importam em quem é Jesus, em como cooperar com o motivo de Jesus ter sido enviado. Qual foi o motivo que ele falou? Eu vim para pregar o Evangelho a todo mundo. O Evangelho cura a maior necessidade do ser humano, que é perdão dos seus pecados. É a necessidade mais importante. Eu preciso ser livrado dos meus pecados, irmãos, vocês também. Porque é por isso que eu vivo pior e você também. Agora a gente olha isso, pensa assim, a nossa mente pode ser tentada a pensar, mas isso quem está atrás são aquelas igrejas neopentecostais que ficam promovendo um Jesus que não existe. Eu não quero isso. Será que somente as igrejas assim? Será que somente as pessoas que estão lá dentro, que se reúnem muitas vezes para o culto do não sei o que lá, o culto da libertação, o culto do sobrenatural, coisa que eu li numa parede de uma igreja outro dia, tá bom? Como se qualquer culto não fosse sobrenatural na presença de Deus, mas tem o culto do sobrenatural, o culto de um monte de coisa, é o culto de si mesmo, que a Bíblia fala. São os únicos, parece que essas pessoas são os únicos que desejam Jesus que faça a vontade deles, e acreditam que a vida cristã é continuarem vivendo para as mesmas coisas que são de máxima importância para o mundo, para os quais o Jesus da Bíblia não significa nada, sua mensagem é irrelevante, a sua salvação é desprezível, porque não é isso que as pessoas estão atrás. Muita atenção, irmãos, presta muita atenção. Toda vez que cada um aqui, a começar por mim mesmo, começa a decidir que Jesus deve continuar fazendo o que você quer, por achar que é o melhor para a sua vida, e se ele não faz e o instrui a obedecer a sua palavra, e você questiona e tenta achar uma alternativa, ao invés de continuar obedecendo a sua palavra, você está vivendo como um descrente. Você está pronto, você no seu coração já faz parte desse grupo, que se reúne com Jesus imaginário, que se reúne com Jesus que ele só serve para ser o Jesus que você e eu criamos para seguir, que somos nós mesmos. Vou repetir, toda vez que cada um aqui, a começar por mim mesmo, começa a decidir que Jesus deve continuar fazendo o que você quer, faz isso, faz aquilo, me abençoa, eu vou decidindo, vamos Jesus, e se ele não faz aquilo que você quer, e o instrui a obedecer a sua palavra, você fica com isso somente, obedece o que eu estou falando para você fazer, e você questiona, e tenta achar uma alternativa, ao invés de continuar obedecendo a palavra de Jesus, você está vivendo como descrente, você está acreditando que Jesus veio a esse mundo para satisfazer seu desejo egoísta temporário, não para livrá-lo de todos eles de uma vida egocêntrica, porque foi para isso que ele veio, perdoar os pecados dos pecadores, o seu egocentrismo, a sua vida voltada para si, perdoar o nosso preconceito, a nossa sempre ativa, a nossa mente fica ativa assim de
Esse é o Jesus que eu creio. Deus não é bem assim, mas meu Deus, que meu Deus? Meu Deus está na Bíblia. É só lá que ele se encontra. É ali que ele decidiu se revelar. Ele viveu coerente, cada passo de Jesus era coerente com o que estava na palavra de Deus escrita no Antigo Testamento. E cada passo de Jesus conosco continua sendo coerente com a revelação da Bíblia inteira. Nunca ele vai fazer algo que eu quero se tiver contrário à palavra. Nunca vai responder algo só porque eu, que sou um filho de Deus, quero, porque eu não sei o que é melhor para mim, nem você sabe. Jesus está livrando a gente de incredulidade, irmãos, ao viver dessa forma conosco, entende? Está livrando de preconceito, de ignorância bíblica, está levando para que você enxergue o único Jesus que existe. Jesus está ensinando que normalmente, nesse trecho que a gente está vendo aqui de Lucas, é entre o povo de Deus que há maior incredulidade, porque o povo de Deus, ao invés de confiar em quem Jesus é, e em sua palavra imutável, decide escolher e se submeter somente àquilo que parece ser melhor, segundo os seus critérios, interesses, ideias preconcebidas de como Deus deveria conduzir suas vidas. Como Deus jamais se sujeitará a isso, porque jamais ele vai negociar sua glória, muito menos nos prejudicar ao viver dessa forma conosco, o povo de Deus cria formas de se afastar e rejeitar sutilmente a sua palavra, pela negligência, né? Ou pela hipocrisia, ou pela maledicência. São formas, tenta falar assim, tal, vai falando, vai fazendo, vendo de um jeito diferente, né? Passando em seguida a avaliar sua espiritualidade pelo que cada um sente em seu coração enganoso e corrupto, achando boas desculpas para viver para si mesmo, porque a gente consegue, pessoal, eu consigo achar muita desculpa quando eu quero, para simplesmente não fazer que nem Pedro, o Senhor disse certa coisa, então eu faço. É o Senhor que falou, eu tenho certeza, é o Senhor que disse isso aqui. Pode ser pelo instrumento que for, não interessa. Pode ser até por uma pedra, Jesus falou. Uma pedra, se falar a palavra de Deus, obedece. Não precisa de alguém, sabe assim, quem é fulano? Ele tem PhD, não interessa isso. Jesus nunca se sujeitou a esse tipo de besteira na sua cultura, jamais. Ele nem andava com a elite religiosa da sua época, pelo contrário, ela prejudicou em muito eles mesmos e o povo de crer. Jesus jamais andou com essa turma. Se uma pedra dizer a palavra de Deus, pode fazer, pode crer. A forma mais evidente pela qual demonstramos nossa falsa crença de que Jesus veio para me manter egoísta, é uma falsa crença, mas eu acredito nisso às vezes, é quando lemos ou ouvimos na Bíblia que devemos parar de viver de um certo jeito e começar a viver de outro e não obedecemos. Porque em nosso coração já decidimos que não vamos crer, não vamos mudar de opinião, nem de comportamento, nem de agenda, porque sentimos em nosso coração que as coisas estão boas para nós enquanto nos sentimos bem com elas. Percebe a armadilha? Mas não é esse o filho de José? Deixa para lá. Ou, pior, vamos empurrar ele ladeira abaixo. Vamos tirar, ele está atrapalhando eu viver do meu jeitinho. Vamos matar ele. Mas lembre que o mais importante não é se nos sentimos bem, nem se as pessoas se sentem bem conosco. Você vai ter muito apoio. O pecador tem muito apoio para viver como pecador nesse mundo, de descrente e de crente. Ok? Porque como nós, essas mesmas pessoas que apoiam, são todas pecadoras, carentes de aprender aquilo, de seguir Jesus para viver também. O importante é que Jesus percebe como vivemos cada dia, e por qual motivo fazemos o que fazemos, ou não fazemos o que devemos. Jesus já demonstrou de modo suficiente que nos ama, ou não? Jesus mostrou de modo suficiente que nos ama, porque Ele mesmo morreu por nós e nos salvou de nós mesmos, irmãos. E quem precisa ficar buscando evidências diárias para obedecer a sua palavra? Não, mas eu não senti, mas eu não vi, mas olha, aqui não fez sentido. Quem precisa, Jesus mostrou que são os descrentes, não são os crentes. Os crentes têm certeza de que Deus os ama. O Pierre fala aquela frase que é muito sábia: se Jesus não fizesse mais nada na nossa vida, pensa, eu vou para o céu, irmãos. Você vai passar a eternidade santo, a tua vida vai dar certo, não importa o que aconteça aqui,
Deus te escolheu para viver com Ele para sempre, e nunca mais um pecado nos acometerá. Se Deus parar, o que Deus precisa fazer para eu obedecer a sua palavra hoje? Ele precisa mostrar que sinal, que milagre. Ah, olha, agora eu interpretei dessa forma. Isso é coisa de incrédulo. Leia a palavra lá em Coríntios, quando Paulo confronta a igreja, fala assim: vocês estão buscando o sinal porque isso é coisa de incrédulo. Jesus não fez o que é maior, o que é melhor já? Nós precisamos obedecer incondicionalmente a Jesus por enxergá-lo como aquele que é Deus. E o Deus responsável por todo o bem em nossa vida, e por fazer com que nossa vida atinja o propósito pelo qual Ele mesmo comprou nossa vida com o seu precioso sangue. Lembra da pesca? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, não ficaram impressionados, admirados com a pesca. A admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Olharam para aquilo, mas qual foi a resposta de Pedro? Senhor, agora eu estou entendendo, o Senhor é Deus. E o Senhor com uma palavra só, que a gente nem ficou sabendo qual era para esses peixes aqui, ó. A gente saiu pescando tudo que o barco quase afundou. Porque o Senhor é Deus, e eu não sou, eu sou um pecador. Por isso Jesus teve que acalmar o coraçãozinho de Pedro, né? Não temas, doravante serás pescador de homens. Vou mudar a tua identidade, Pedrão. Agora a tua vida vai mudar. Vou colocar você numa função melhor. Você vai andar comigo agora. A admiração produzida por Deus, irmãos, nunca se concentra na atividade, no milagre, na bênção recebida, mas na pessoa de Jesus, em como isso muda a nossa própria vida. O pecador cujo coração está sendo conduzido a Deus, e o pecador cujo coração está andando com Deus, demonstra uma admiração focada em Jesus, porque quando enxergamos a Jesus, enxergamos que estamos na presença de Deus. Isso deve produzir terror, porque somos pecadores. E nos enxergamos não só como pecadores, mas enxergamos a própria gravidade do nosso pecado. Só que olha que bênção, né? Jesus nos deixa dessa forma? Nessa hora, Deus faz com que, ao mesmo tempo em que percebemos o erro de termos sido o foco da nossa própria vida, recebamos a esperança de ter a vida focada em Jesus. Não temas, fica tranquilo. Você enxergou a realidade, você creu, você confiou, você está com medo, e eu vou cuidar de você. Você vai continuar me obedecendo e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deve ter até esquecido de contar os peixes, não sei. A partir dessa percepção dada pela graça de Deus, a única resposta possível é obediência incontestável. A dedicação da nossa vida a seguir a Jesus e a fazer a sua vontade, como forma de não vivermos para tentar estabelecer a nossa vontade. Essa é a cura da nossa incredulidade. Eu preciso obedecer o Senhor, porque assim, admirado com o Senhor, eu faço o que Ele quer, e eu me livro da minha desconfiança do Senhor quando Ele não faz o que eu quero. Eu entendo as coisas pela palavra. A autoridade de Jesus é a base do seu chamado. Percebe? Eu vou fazer você pescador de homens agora. Eu vou mudar a sua vida aqui. Quero falar sobre isso mais, Deus permitir, na outra mensagem. Mas quero terminar com uma percepção de um pecador como nós. Assim como Pedro, também É muito importante você ler biografias, às vezes, de missionários, pessoas que se dedicaram a vida, né, ao Senhor.
Uma biografia muito interessante de ser lida, né? Não é perfeito, como nós não somos também, mas do Charles Studd, que era um inglês, herdeiro de muita riqueza, e que durante o seu tempo na Universidade de Cambridge, que no passado era uma universidade que formava muitos cristãos, ele foi o pioneiro, o fundador da missão para o interior da África, depois de fazer um estágio lá com o Hudson Taylor, que fundou a missão para a China. Na véspera de sua partida para a África, o Charles Studd, num rasgo de inspiração, colocou o pensamento do seu coração e da sua mulher numa frase. E essa frase tornou-se no lema da cruzada, lá da sua cruzada missionária. Um jovem companheiro, conversando com ambos, ele e a esposa, porque a esposa teve que ficar como secretária um tempo lá até as coisas se organizarem na Inglaterra. Ele partiu para a África. O jovem companheiro, conversando com ambos, perguntou-lhe: é verdade que aos 52 anos tenciona deixar o seu país, o seu lar, a sua mulher, os seus filhos? Tinha 4 filhas. Por quê? Disse Charles Studd. Não estiveste a falar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo essa noite? Então a pregação foi sobre aquilo, né? Estava no culto ali, não falou sobre que Jesus sacrificou? E essa foi a resposta. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então não há sacrifício demasiado grande que eu possa fazer por Ele. E esse homem foi para a África, ficou uns anos ali, depois levou sua família e morreu ali. É muito interessante como é que ele chama. Eu não quero adiantar, eu quero falar semana que vem, se Deus permitir. Algumas coisas que têm a ver com o nosso chamado. A diferença de um convite e de um chamado. Amém? Vamos ter o nosso intervalo, irmãos.